Jesus. Nós queremos, Pai, nesta hora, pedir a Tua graça, Senhor, a Tua intervenção, meu Pai, neste trabalho. Que o Senhor venha usar o Teu servo, Rafael. Meu Deus, que o Senhor venha usar, meu Pai, cada um que está aqui com grande poder e glória. Meu Deus, perdoa dos nossos pecados, Pai, das nossas falhas. Sabes que nós somos pó e cinza, Senhor, precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Por isso nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, hoje é um dia especial, Pai, que é o aniversário da Priscila. Amém, Senhor. E de já, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida da Tua filha. Amém, Senhor. Que completa mais um ano de vida, Senhor, debaixo da Tua graça. Amém, Senhor. Pai, com saúde, com força, meu Deus, para suportar e para viver, Senhor, as batalhas do dia a dia. Tu tens sido um Deus fiel. Amém, Senhor. Verdadeiramente, Tu tens sido um Deus fiel nas nossas vidas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse ano, por esta oportunidade de estarmos aqui agradecendo, lendo a Sua palavra, Senhor, lembrando dos Teus grandes feitos e dando liberdade ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor opere no nosso meio. Meu Deus, para que o Senhor verdadeiramente esquadrinhe os nossos corações, Senhor, e complete o que está faltando. Senhor, em nome de Jesus, Te pedimos um presente especial para a Priscila também no dia de hoje. Amém. Porque esse estudo bíblico ele tem um sabor de culto de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e alegrado o nosso coração. Senhor. O inimigo da nossa alma, Pai, nós Te pedimos, meu Pai, que jogue ele por terra. Senhor, em nome de Jesus, rasgue os planos da mão dele. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dê vitória. Nós Te pedimos amém e amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Bem, amados, graça e paz. Hoje vamos dar sequência ao Salmo de número 59, né? Que é um salmo de súplica em prol da libertação, mas um salmo de clamor, assim, né? Algumas Bíblias têm o título Ao Mestre de Canto, segundo a melodia Não Destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou-lhe que sitiassem a casa para o matar. Né? Então a gente pegou há 2 segundas-feiras atrás um salmo de gratidão, de louvor, agora estamos pegando um outro salmo de clamor, de súplica, de ajuda, né? Livre-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Lava-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, Senhor dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães, à volta da cidade. Alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Por causa da Tua força, eu Te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo Teu poder e abate-os, ó Senhor nosso escudo. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer uivam como cães, à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam.
e tornem a vir à tarde, e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. Esse foi o 14, Alexandre. Eu tô qual? 16. 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, proteção, no dia da minha angústia. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém. O contexto desse salmo, desse clamor, ele está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, né? Eu vou ler aqui para ficar registrado no microfone, né? Foi o momento que Davi estava vivendo, né? Quando escreveu esse salmo. Vou ler a partir do 8, um pouquinho antes da referência bíblica, para dar para a gente um esclarecimento melhor, né? Diz assim: tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida, esta noite, amanhã, serás morto. Né? Então, assim, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 19, eu li do 8 até o 11. Né? Para dar um contexto, a gente sabe que, a gente lembra, né, que é muito pregado, inclusive, né, quando Golias, né, ficou afrontando o povo de Deus, né, e naquele dia Davi chegou levando queijo, vinho, pão para os seus irmãos e se deparou com aquela situação e, indignado por ver Golias afrontando o exército de Deus vivo, perguntou: quem é esse incircunciso que fala assim, né? E naquele dia havia sido dito que o homem que vencesse Golias, né, teria uma recompensa muito grande, além de poder desposar a filha do rei, né? Seria genro do rei, seria talvez o maior privilégio que um israelita gostaria de ter, né? Alguém que era do povo, né, de repente passar a fazer parte da família real, né? Essa promessa foi feita, Davi realmente se engajou, não por causa do que havia sido oferecido, mas por causa de como aquele homem estava insultando, né, o exército de Deus vivo, e ele de fato feriu Golias, matou Golias, e Saul não cumpriu essa promessa, né? A filha mais velha dele era Merabe, né? Era a mulher, deveria ser a mulher de Davi. Quando chegou no momento dele entregar a mulher, ele entregou para Adriel e não entregou para Davi, né? Depois Saul descobriu que a sua filha mais nova, que era Mical, gostava dele, né? E tentou usar a filha para armar uma cilada, como é que diz o capítulo 18, né? Para Davi. Ele pensou assim: pô, eu vou matar Davi? Eu não quero sujar minhas mãos de sangue, né? Então o que ele pediu? Pediu um dote. Eu não quero dinheiro, eu não quero dote, eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Qual era a intenção de Saul, né? Diz o texto bíblico, era tentar que nesse confronto, de alguma forma, Davi fosse ferido e perdesse a vida. Então, desde o seu casamento, já partiu assim, já era um laço preparado para ele, para que ele pudesse perder a própria vida. Então, Davi sempre foi um homem assim, de guerra, realmente, um homem que assim, o tempo todo estava na peleja, como dizem os irmãos atualmente, né? Assim, até nas situações que aparentemente podem parecer normais, tinham ciladas preparadas contra ele para o derrubar, para que ele morresse, para que ele caísse. E o Senhor abençoou ele não trouxe 100, ele trouxe 200 prepúcios dos filisteus, né? E aí não teve jeito, todo mundo teve que reconhecer que Deus realmente era com Davi, né? Mas
você percebe que a sequência bíblica não muda e Davi passa uma vida de perseguição intensa. Intensa. Desde o dia que aquele óleo caiu na cabeça dele, nos seus próximos 17 anos, né, até ali começar a reinar sobre uma parte do povo aos 30, quanta perseguição Davi sofreu, né? Então acho que isso começa com um princípio muito importante. Jesus falou, né? Perdão, Jesus não, né? Paulo falou, né? Que todo cristão que viver piedosamente sofrerá perseguição. Todo aquele que se dispõe a viver piedosamente vai sofrer perseguição, né? Paulo fala a Timóteo, né? Então, assim, isso é um princípio muito interessante, porque a gente lê aqui, o que ele estava fazendo, Davi? Dedilhando. O que ele estava fazendo? Louvando a Deus para que aquele espírito maligno, né, não atormentasse o rei. E ele fazendo exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer, quase ele foi morto. Então, nosso irmão Paulo também diz isso, né? Porque nós somos como ovelhas que são levadas para o matadouro todo dia. Então, é aquela ideia de que a pessoa está no centro da vontade de Deus e não tem risco, é uma ideia fantasiosa, né? A ideia correta é que Deus guarda, Deus livra, mas o risco, a possibilidade, nós estamos expostos o tempo todo. É Deus quem guarda. Nós não estamos numa bolha, como as pessoas às vezes querem ensinar, nós estamos expostos. Mas nessa exposição o Senhor nos guarda. O Senhor, né, é como ele disse 3 ou 4 vezes nesse salmo, é o nosso alto refúgio. Faz com que a gente ande sobre os nossos inimigos, né? Ele começou orando assim. Então muito me impressiona, porque ele lá dedilhando, louvando ao Senhor, fazendo o que Deus mandou ele fazer, de repente veio uma lança para cravar ele no meio. E aí eu faço uma pergunta assim para mim mesmo e para os irmãos, que me intriga mais ainda, porque diz assim, o espírito maligno da parte do Senhor. Então, olha só, né? Poxa, se esse espírito maligno veio, né, para atormentar Saul devido a toda a situação que Davi gerou, né? O Senhor colocou isso como um juízo, como uma disciplina sobre a vida de Saul, né? Quando esse espírito maligno veio, né? Ele que estava atormentando, quase colocou em risco a vida de Davi. Porque a primeira coisa que ele pegou e fez o quê? Tentou matar Davi, né? Então, assim, me parece no versículo, eu queria também saber dos irmãos, me parece no versículo, assim, que como Deus tem o controle de todas as situações, né? Isso é fato. Aquela lança não iria pegar em Davi. Deus tinha um propósito com Davi, né? Mas Deus também queria com aquela lança dizer algo a Davi. Os irmãos concordam? Assim, se o espírito maligno veio, o Senhor enviou, determinou que ele fosse para atormentar lá Saul, devido a tudo que Saul havia causado ao povo de Deus, né? O Senhor não permitiu que aquilo cravasse em Davi, mas o Senhor permitiu que passasse perto, né? E quando ele permitiu que passasse perto, certamente o Senhor também queria despertar alguma coisa em Davi, né? Me parece, irmãos, que é como o Senhor falando assim, o seu tempo no palácio terminou, né? Às vezes, para que a gente mude, para que o Senhor movimente a gente, o Senhor precisa às vezes nos assustar, né? Ou como ele fez com o profeta, né? Fazer o riacho lá em Serepta secar. Então, às vezes Deus seca fontes, às vezes o Senhor permite um susto, mas está tudo no controle de Deus. Não ia pegar, entende? Não ia pegar nele. Ele estava ali no centro da vontade de Deus, estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, né? Mas assim, como a gente interpretar isso? Que às vezes a nossa interpretação pode ser mais como? Olhando para o nosso umbigo. Toda vez que a gente olha para o nosso umbigo, 2 coisas acontecem. Nós interpretamos os fatos de forma equivocada e temos uma tendência muito grande em murmurar, né? Quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, né, normalmente nós conseguimos compreender a mensagem. Porque ele poderia falar o quê? Pô, mas calma aí, estou fazendo a vontade de Deus, eu mato Golias, eu livro esse povo. Caramba, eu estou saindo aqui, a gente acabou de ler que tornou ter guerra, o Senhor me deu livramento. Quer dizer,
quem Deus está usando sou eu, né? Poderia entrar numa perspectiva dessa, né? Eu sou o vaso de Deus, Deus me usa, eu é que estou fazendo tudo, eu é que dedico, o demônio sai porque eu que coloco a mão, que tudo isso, e agora permite isso. Então isso é quando a pessoa está olhando eu. Existe uma tendência não só da murmuração, como de entender de forma equivocada. Quando a pessoa está naquela posição realmente de servo e tentando sempre compreender, né, o propósito de Deus, a pessoa vai parar assim, pô, meu tempo aqui acabou. Meu tempo aqui acabou. Ou seja, houve um tempo em que o Senhor me colocou no palácio, houve um tempo que era necessário dar um testemunho aqui no palácio, as pessoas conhecessem Davi, ainda jovem ali, conhecessem a graça de Deus através dele, do seu instrumento. Ele foi um homem que lutou guerras, venceu guerras, mas agora existia um tempo em que Davi iria sair do palácio. E Davi ia passar um longo período da sua vida em cavernas e desertos. Foram 10 anos, né? Quase isso, uns 10 para 13, por aí, quase isso. Com 30 ele assumiu a primeira parte, assim, né, do seu reinado e depois se consolidou. Então, assim, isso é interessante, porque às vezes nós podemos entender assim, poxa, tá vendo tudo tão bem, então o propósito de Deus voltou atrás, como José, né? Pô, agora que tem o manto, tem tudo, agora que está alinhado, a coisa volta atrás. Então, isso é uma característica do nosso Deus que nós precisamos estar antenados para quando isso acontecer na nossa vida. Não para que a gente interprete assim, poxa, agora que eu estava no palácio, agora que a questão era apenas, e agora volta tudo atrás, parece que agora está tudo perdido, está tudo sem direção. Não. Há o tempo do palácio, há o tempo fora do palácio. E é interessante como Deus age, realmente como Deus faz. Dificilmente Davi iria sair do palácio em outra condição. E ninguém ia querer perdê-lo, concorda? Quem? Um jovem desse que ganhava batalhas? Um jovem desse que era invencível? Desde Golias ele se consolidou e agora eram muitas vitórias. Na página anterior, se você ler o Cântico das Mulheres, indigna Saul. Saul matou centenas, mas Davi matou dezenas de centenas de milhares. Então, assim, era claro que a mão do Senhor estava com ele. Era claro que realmente Deus estava abençoando ele tremendamente. É claro que Deus estava consolidando aquela posição de Davi. Existia um óleo sobre a cabeça dele também, mas era necessário tratar o seu caráter, esvaziá-lo, ensinar o caminho da humilhação, da solidão e do esvaziamento, para que realmente depois de todo esse processo ele pudesse finalmente, ser levado à posição que realmente Deus desejava. Então, assim, existia o óleo, existia o chamado, existia o chamado, existiam as vitórias, existiam as vitórias, mas faltava algo. E isso é uma coisa que nós temos que estar atento hoje, porque nós podemos olhar a unção, a chamado, a vitórias, mas quando a pessoa chegou no processo da humilhação, do esvaziamento, do deserto, ela simplesmente não aceitou sair do palácio. E aí ela começa a viver uma vida, por ela mesma, no nome dela e do seu passado, E aí aquilo se torna infrutífero, aparente sim, mas infrutífero, Então é muito importante a gente entender isso, que chega o dia em que o Senhor nos tira do palácio, figuradamente falando na nossa vida, que o Senhor, poxa, mas caramba e tudo, muitas pessoas vão falar, pô, que saudade de Davi aqui a gente não passava por esse aperto, Davi aqui a gente já tinha vitória, ele dedilhando, o demônio já tinha saído e tudo e tal, mas o mesmo Deus que o levou para lá também o tirou de lá, Na verdade, arrancou, Arrancou, bem colocado, arrancou a ponto, quando tem que desviar e a lança crava na parede, ele, chegou. Então, ao mesmo tempo que aquele espírito maligno atormentava Saul por juízo de Deus, assim, é impressionante, cara. Porque Deus é tão soberano, ele é tão no controle, que não há nada que aconteça, nenhuma circunstância que quando,
Deus tem uma aliança com aquela pessoa que aquilo não vai colaborar com a vida dela. É impressionante. Porque até o demônio dentro do couro de Saul, quando jogou a lança, na verdade ainda estava cooperando com o propósito de Deus. Que era tirar Davi de lá e levar ele para o tempo de tratamento. Eu vejo uma coisa que é interessante. A gente aprende a ter misericórdia como teoria. A gente aprende muita coisa na palavra de Deus que a gente tem que praticar. Mas na realidade você só vai aprender estando do outro lado, né? Você só vai ter misericórdia do ladrão fugindo como ladrão. E Davi fugiu como ladrão, né? Algumas vezes você só vai ter misericórdia de um maluco se fazendo de maluco, entendeu? A gente só consegue enxergar o amor e a piedade nas pessoas que estão passando pela situação quando você passa por elas. Então, eu vejo Deus me tratar assim, vejo Deus tratar Saul assim, vejo Deus tratar muita gente assim, que não ficava devendo nada para ninguém, como o Luiz, um empresário muito honrado, e ele botou a empresa, botou a fábrica dele dentro de uma fábrica grande, né? Sendo que a fábrica grande faliu, né? E tudo que estava ali dele foi penhorado, ele não conseguiu tirar de um dia para a noite, aquele homem fica pobre. E o homem sempre certinho nas suas contas. Então ele passou a ser o maior devedor do dia para a noite, o maior caloteiro do mercado, sem ter a menor culpa, né? E aí você vê, hoje é um cara que pensa diferente com relação a quem deve. Então, eu estou trazendo isso porque Deus, ele usa com algumas pessoas, não são todas, já vi pessoas não serem tratadas pelo Senhor, porque de repente já tem um coração assim, né? De repente, fizeram suas escolhas. Já tem um coração perfeito, né? Vai ter misericórdia sem estar no lugar. Mas comigo não. Geralmente é a cara no asfalto, né? Mas é muito difícil esse caso. Entendeu? Para eu aprender. E vai falar alguma coisa. Tem até um provérbio que diz, né, a respeito de falar do outro, para Deus não botar a gente na mesma situação, para a gente ter um ponto de vista, um ângulo diferente, né? E passar a olhar com amor o irmão, né? Eu acho que Davi também passou por isso, né? Ele foi forasteiro, né? Tava foragido, passou necessitado, de maluco. Se associou, né, com o ímpio do Ziclag, aquela terra ali era de Filisteu. Aquele exército dele era de pessoas endividadas, deprimidas, lembra? Aqueles homens que chegaram lá eram pessoas assim, né? Imagina como é que eram, pessoas sem esperança. E ele lá compondo o salmo dele. Uma vida muito difícil. A vida de Davi, as pessoas falam assim, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e aí o filme passa lá, ele dedilhando, aquela coisa toda e tal. Mas eu, sinceramente, quando eu leio, eu vejo uma vida extremamente difícil. Uma vida muito dura. Uma vida de muitos dias difíceis, sabe? De muitos dias onde o cara ficou só. Perseguindo ele. Anos, irmãos. Não foi dias, não. Anos de perseguição. Talvez tudo que Davi queria era o quê? Paz. Pô, meu irmão, tá bom. Fica aí. Não quero mais ser nada. Deixa eu botar uma pedra que eu só quero dormir. Eu durmo, eu não sei se eu vou acordar vivo, meu irmão. Lembra da pedra do escape que a gente leu há 3 segunda-feiras atrás? Pô, foi no ponto, nada, peguei. Aí aparece o mensageiro, invadiram. Os filisteus invadiram a terra. Aí Saul tem que voltar. E aí ele sempre aquele limite, sempre sendo levado a confiar em Deus, sempre sendo levado, sabe, até o último ponto, até a última consequência, como Deus esticando a fé mesmo da pessoa, né, assim, trabalhando mesmo, puxando mesmo ali o caráter, a perseverança dele, né. Então, assim, é muito interessante isso que o Xande colocou, porque, de certa forma, um rei governa sobre justos e injustos, sobre ricos e pobres, sobre pessoas alegres e tristes, sobre justos e ladrões, né? E Davi, nesse tempo, fora do castelo, ele viveu muitas situações. E realmente, quando chegou o momento dele ouvir e dele julgar, né,
Deus o havia capacitado na prática a exercer um bom julgamento, né? Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero ser usado por Deus, realmente é uma frase muito inconsequente. A pessoa realmente, às vezes, não tem a mínima ideia do que ela está pedindo para Deus fazer na vida dela, né? Simplesmente, a gente ouve quando criança as histórias de Moisés, de Noé e de Davi, acha muito bonitas as histórias e gostaria de estar no lugar deles. Mas não tem noção do que foi a vida desses homens, né? Do que esses homens passaram, do que esses homens atravessaram, né? Que bom também que Deus não conta isso pra gente, né? Senão a gente também ia se assustar, né? A gente vai andando com ele, conversando e não nota. Quando vê, já está acontecendo tudo, né? E quando a gente está com o coração muito também no Senhor, a gente nem percebe também, né? A gente vai andando e nem percebe, igual outro irmão, acho que tem alguma coisa errada na minha vida. Boa noite. Eu não estou passando prova, eu não estou passando nada. Poxa, alguma coisa errada deve estar acontecendo comigo. Eu falei, que isso, irmão? Tua esposa não estava com câncer? Teu filho não estava com aquele problema? Teu neto, não sei como. Na opção de coisa, ele... é mesmo, né? Estou passando prova, então tá bom. Quer dizer, a pessoa passava tanta luta, mas aquilo para ela nem era luta. Aquilo para ela era situações que Deus permitiu na vida dela para ela crescer, fortalecer, unir a família. Ela nem via isso como luta. Eu parei e falei assim, caramba, que coisa interessante, né? Quando uma pessoa está ligada com Deus. Que ele botou o joelho no chão e fez uma oração, Senhor, estou em pecado, parou a perseguição, cessou tudo, o que está vendo? Tacaram uma pedra lá na casa, bateu na cabeça dele, o sangue escorreu, ele, glória a Deus. Eu lembro dessa história, é muito conhecida, né? Agora sim, agora está tudo certo. Mas olha que realidade, né? Porque imagina quando Davi também parou ali no palácio alguns tempos de paz, a pessoa estranha, né? Foram muitos anos de guerra, muitos anos de invasão, muitos anos de perseguição. E não foi só de Saul. Cara, Mical, a mulher dele, meu irmão, também aprontou muito para ele. Então ele nunca teve, assim, um descanso, às vezes até dentro de casa. Entendeu? Aí os seus filhos, o que vai falar de Aminon, que violentou a meia-irmã, filha de Davi? E Absalão, que tentou o trono dele. Terrível, ele teve que sair aquela noite, atravessar o rio, toda aquela questão que a gente conhece. Então, assim, né, foram muitas dificuldades, muitas. Então, um filhinho de 8 anos. Pô, então, assim, pensando em tudo isso, em todas as dificuldades, e olhando o Salmo 59, ele dizendo assim, porque o Senhor é o meu alto refúgio. Então olha só o que ele aprendeu a viver na vida prática dele. Ele viveu uma vida assim, de muita luta, muita dificuldade, mas ele conseguia perceber que em toda a vida dele, Deus sempre colocava ele nesse alto refúgio. Deus sempre escondia Davi debaixo das asas dele. E ele passou a aprender isso. Tipo assim, ele passou a viver em paz no meio da tribulação, como Paulo mais tarde também ensinou. Ele passou a viver com o coração sereno, no meio de um dia completamente difícil de se viver. Ele foi um homem que certamente aprendeu, não adianta pedir para Deus mudar as circunstâncias, melhorar meus problemas, minha vida. Não adianta, porque Deus não vai fazer isso comigo. Ele tinha essa certeza, né? É uma confiança plena. E Deus está colocando ele numa posição que necessitaria que ele confiasse só em Deus e mais nada. Então, assim, como Deus leva um homem a essa posição? Como é que você ensina o seu filho a não ter medo de cachorro? Cachorro pequenininho assim. Fazendo ele botar a mão no cachorro. Como é que você ensina seu filho a não ter medo de escuro? Você fica do lado dele e apagar a luz, pô. Fala assim, papai tá aqui. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Ah, porque eu tenho medo de subir na árvore. Você pega o seu filho e coloca ele sentadinho na árvore. Então, como é que Deus ensina a gente a vencer nossos medos? Pondo a gente dentro do nosso medo. Como é que Deus vence a nossa insegurança? Colocando a gente dentro da nossa insegurança. Só que estando do nosso lado. Não é livrando, é colocando. Por isso que o livramento não é tirar de, mas passar junto com. É assim que Deus forma um homem e uma mulher de Deus. Não é tirando ele da cova, é passando ele junto da cova. Não é ele tirando da fornalha, mas passando ele junto da fornalha. Então, toda vez que um cristão ele ora no sentido de Deus o livrar dessas situações, ele ainda não conseguiu conhecer quem é o Deus dele. Ou o que o Deus dele quer com a própria vida dele. Porque assim, Senhor, o que Jó falou? O que eu mais temia,
e sobreveio. Mas Deus está com a lista. Você acha que ele vai fazer o quê? Aquilo que a gente aprendeu a andar? Não, exatamente aquilo que você fala assim, Deus pode tudo. Essa situação não pode. Já botou na lista. Né? Depois de um tempo você ter medo de falar nisso. Tudo menos isso. Essa é aquela frase célebre. Você falar para depois de 2 meses você estar na situação já passando. Porque se existe alguma insegurança, se existe algum medo, Deus vai nos levar a vencer esse medo e essa insegurança nele. Não tem jeito. Né? E foi isso que Paulo percebeu. Então, assim, é interessante que, ao mesmo tempo que ele começa, né, aclamando por salvação, né, para Deus livrar ele dos seus inimigos, né, é interessante que ele usa essa expressão aqui, ó, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Eu lembrei da frase do nosso amado profeta Abacuque, que diz assim, ó, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha como é que é parecido com Davi. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A mesma base, né? O mesmo fundamento. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. Por cima de. Por sobre de. Não é à toa que as primeiras lições que Jesus ensinou aos seus discípulos foi andar sobre as águas. Então não tem como. A primeira coisa é que se uma pessoa é chamada por Deus, né, que Deus realmente a chama, a comissiona, né, independente do estereótipo humano, né, assim, que ela sente realmente convocada por Deus, né, Deus vai ensinar essa pessoa a andar altaneiramente. Vai ensinar ela a estar no meio dos inimigos, né? Mas vivendo de uma forma que esses inimigos não alcancem, mas estejam muito perto. Sabe aquela mão que você sente assim, quando passa, você sente o ventinho, você... Sabe aquela lança também quase matou Davi, né? Quando Joabe falou, agora você não vai mais entrar junto com a gente na guerra, né? É aquele... Cara, foi por pouco. Né? Como Paulo também falou quando esteve na Ásia Menor, né? Assim que quase tivemos uma tribulação a ponto de perder quase a nossa própria vida. Por que o quase? Por que o limite? Né? É como Deus vai ensinando o homem e a mulher de Deus que não tem quase. O quase é só pra gente, irmãos. Para ele existe todo o poder, todo o domínio, todo o controle. Para ele não existe quase. Para ele existe exatamente o que ele determinou. Para a gente é que é quase. Né? Quando você faz uma manobra com seu filho, ele se assusta. Você não. Você está com ele nas mãos. Mas quem se assusta? Ai, papai, não faz isso. Ai, papai, porque ele está imaginando uma série de coisas e ele não sabe o domínio e o controle que eu tenho sobre ele. Assim é Deus com a gente. A gente fala, ai Deus, não, me livra logo dessa. Ele fala assim, você não sabe, eu não vou deixar nada acontecer acima das suas forças, mas tudo que tiver que acontecer, eu vou permitir que aconteça, para que você realmente seja uma pessoa madura, responsável, firme e possa avançar, né? Possa crescer, né? Então, assim, de uma forma geral, né? Seja o amado Abacuque, o precioso Jeremias, todos esses homens vão receber de Deus a mesma lição, eles vão passar a mesma escola, né? Que é a escola do Espírito Santo, né? Então é muito bom a gente estudar a palavra, com certeza, é um fundamento, uma coisa que a gente tem que priorizar, né? Mas assim, não é só no estudo intelectual, seja da sala de aula, ou seja a forma, né, litúrgica que exista. Existe um momento que realmente o Senhor leva a gente para a sua escola, né? Como está levando Davi aqui. Davi, agora existe uma outra escola. Não é mais no palácio, não é sentando mais nessa mesa, não é mais recebendo tapinha nas costas e não é mais tendo grandes vitórias. Agora você vai passar por uma outra fase da sua vida, onde vai parecer que você vai perder,
onde você vai ter que fugir, onde você vai se fingir de maluco, né? Onde você vai dar do lado de pessoas que não estão perfumadas e cheirosas como no palácio, mas do lado de pessoas oprimidas e de pessoas endividadas. Então existe essa nova fase, Davi, que eu vou levar você a viver. Mas nessa fase, você vai ouvir coisas, compor coisas, cantar coisas e viver momentos que você nunca viveu no palácio. E é isso que Davi realmente, ele parece que enxerga como de olhos abertos, né? Ele não busca um lugar. Ele não tem um método. Ele não tem assim, não é aqui, é ali. Nós vamos ali, Deus vai mover aqui. Não. É o lugar onde ele estiver. Então, se ele estiver deitado dentro da caverna de Adulão, ou se ele estiver agora fugido. Irmãos, ele tinha acabado de casar. Ele estava desposando Mical. Nem no casamento ele teve paz. Nem no casamento. Ele falou assim, pô, agora pelo menos eu casei, né? A lei, pelo menos de Moisés, já termina 1 ano fora das guerras e tal. Agora chegou a minha hora. Foi quando ele foi ameaçado de morte e teve que fugir. Mical bolou toda aquela situação para colocar o ídolo do lar e tudo, e falou que ele estava doente para ganhar uns dias para que ele fugisse até que Saul não percebesse. Ele já estava fugindo, mais uma vez. Um homem que muitas vezes, quando pregamos, mostramos o lado da força, né, da funda, da espada, da coragem. É um homem que passa quase 13 anos da sua vida fugindo. Sozinho, sem companhia dos irmãos, sem companhia do seu pai Jessé, da sua mãe, longe da sua esposa. Então, assim, é importante a gente pensar nessas coisas, porque às vezes quando as pessoas pregam, elas colocam um pouco de uma forma fantasiosa. E aqui a gente está vendo a vida do servo, do homem de Deus, da forma como está de fato escrita. E nós estamos lendo uma oração que ele escreveu dentro de uma caverna. Isso é a realidade da vida de Davi. Isso era o seu pão quando levantava de manhã e o seu travesseiro de pedra quando ele dormia de noite. Ele não estava mais no palácio, né? Ele estava agora no início de um processo de tratamento com Deus, né? Então, é importante que a gente entenda isso, e acho que quando Paulo fala, amados, pensem bem, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está entendendo. Ele não viu aquilo do dia para a noite. Ele passou muita situação que ele não deve ter entendido, provavelmente. Algumas a gente até sabe, como aquele orou 3 vezes, mas muitas situações ele foi aprendendo na sua caminhada. Até que ele entendeu, não tem jeito, se Deus tem algo com a sua vida e chegou o dia de você sair do palácio, você vai entrar numa caminhada onde Deus vai espremer, trabalhar, prensar, até sair o melhor azeite. Até que não tenha só o óleo sobre a cabeça, como tinha de Davi, mas como um óleo que saía de dentro da vida dele, como fruto de momentos em que ele ficou inseparável de Deus. Essas situações foram levando Davi mais para dentro de Deus. Cada vez que uma lança dessa passava perto dele, ele corria mais para dentro de Deus. Cada vez que Saul chegava no encalço dele, ele chorava mais aos pés de Deus. Cada vez que ele passava angustiado, noite de perseguição, ele cantava mais para Deus, ele orava mais para Deus, ele entrava mais em Deus. Até que ele descobriu que o melhor da vida é fazer isso. Independente de ter choro, independente de ter perseguição, que quando ele voltou para o palácio e ele poderia ter uma vida confortável, ele não queria mais aquela vida do palácio, ele queria continuar cantando para Deus, entrando em Deus, louvando a Deus, estando nos seus átrios, dizendo, olha só, qual é a primeira coisa que você, irmão, ou eu pensamos, se você passa uma vida dessa há 13 anos e depois você volta para o palácio, comida do rei era regada, era da fazenda do rei, né? Era da melhor possível. Imagina um homem que comeu muitas vezes a comida passada em caverna, dividido com... passou fome. Você imagina um homem agora num palácio, aquilo tudo, aquela cama, não era o conforto que a gente tem hoje, mas assim, as coisas de pedra, tudo rústica, mas uma coisa assim, realmente muito boa. Qual seria a preocupação natural nossa? Ah, irmão, eu passei o tempo da prova. Agora chegou o tempo
dá a vitória. Deixa eu dar uma deitada aqui, traz aquela carne lá. Não é assim? É quando o deserto não teve o efeito total na nossa vida ainda. É quando a gente saiu do deserto antecipadamente. A primeira preocupação de Davi, quando ele entrou naquela casa, na sua primeira noite de sono, qual foi? Levantar da sua cama e falar assim: como posso eu, um homem, dormir num palácio como esse e o meu Deus viver em tenda, numa arca? Não pode, está errado. Tem alguma coisa errada. Não darei descanso aos meus olhos até que construa para o Senhor uma casa. Ele falou assim: pô, eu saí da caverna, Deus continua na arca. Olha o vínculo, olha a relação, olha o relacionamento criado. A ponto de Deus virar para ele, mandar o profeta e falar assim: quem é você para que construa uma casa para mim? É que Deus sempre começa assim, né? Mas tinha mexido com Deus. Há coisas que fecham a aliança de um homem com Deus. Há pensamentos, há atitudes de um homem que fecham a aliança. Como Moisés. As pessoas acham que o maior feito de Moisés foi ter aberto o mar. Não, para Deus não. O que fechou a aliança daquele homem com Deus foi o dia que ele falou o seguinte: risca o meu nome do livro da vida. Me coloco no lugar desse povo. Então o Senhor me mata, mas poupa esse povo. Foi o dia que Deus falou assim: agora você entendeu. Agora você entendeu. Agora você está fechado comigo. Vou contigo até o final. Seja a situação que for, está selado a tua mão. Fala que eu vou daqui de cima, vou bradar. Porque você entendeu realmente. Há desfechos, há atitudes, e não são manifestação de poder, são predisposições do coração do homem. É isso que realmente faz Deus olhar para a pessoa e falar assim: realmente o sujeito está preparado. Então ele falou assim: quem é você para que faça uma casa para mim? Por acaso eu pedi casa quando andei com a nação de Israel, 40 anos no deserto? Não morei eu em tendas? Mas tudo bem. Você entendeu o que eu queria fazer. Talvez não da sua forma, mas assim, você entendeu o que eu quero. Olha só, através de uma preocupação. Você não vai fazer. Mas tudo bem, seu filho vai construir uma casa para mim. Eu vou selar uma aliança com a nação, onde toda a nação vai vir nesta casa sacrificar no meu nome. Até hoje, né? Há pouco tempo aí, quem está percebendo as movimentações do cenário atual percebe que Obama visitar Israel é um grande sinal. O presidente dos Estados Unidos recebia os primeiros ministros israelenses. Dificilmente ia lá. Existem processos de negociação muito avançados. Os judeus anseiam por deslocar, né, a mesquita e poder reconstruir o seu terceiro templo, que certamente voltarão a sacrificar. Só não sacrificam porque a lei desclara: só pode sacrificar no templo, no lugar determinado por Deus, sinalizado por Davi, construído por Salomão. Né? Então todos os judeus estão nessa euforia, aguardando. Isso também é um sinal para a gente, né? É um sinal profético. A gente tem que estar atento a essas questões que estão aparecendo, né? No nosso dia, diante dos nossos olhos, né? Então, assim, em cima disso, Deus fez uma promessa para Davi. E falou assim: olha, vou fazer uma promessa. E Davi ficou até constrangido: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor se preocupe comigo. E Deus falou assim com ele: eu vou te fazer uma promessa. Nunca vai faltar descendente seu no reinado de Israel. Olha só, eu mesmo sou a raiz de Jessé, mas também sou o filho de Davi. Então, por que a reconstrução do terceiro templo é importante? Porque é um sinal só profético? Sim, porque é um sinal profético, né? Porque o próprio anticristo vai se sentar lá e se declarar como Deus na primeira metade do pacto da aliança feita. Mas também porque na vinda do nosso rei, do nosso Senhor, diz na profecia de Zacarias que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, confirmando a palavra dita pelo anjo no livro de Atos. Viste esse Jesus subir aqui? Ele mesmo voltará aqui. Aquilo foi dito aos discípulos daquela época.
Mas quem vai ver a volta são os discípulos que estiverem vivos. Vamos ver Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus vai reinar em toda a terra como rei, como descendente dessa linhagem de Davi. Agora imagina o tamanho de uma promessa dessa. Jesus Cristo reinando de Israel no terceiro templo reconstruído, no milênio, né? Nós com o corpo glorificado. Imagina Davi pensando assim, meu Deus, isso é o cumprimento ainda de uma promessa que ele me fez naquele dia, quando eu me preocupei em construir uma casa com ele. Então assim, quando um homem se preocupa com alguma coisa assim, de forma natural, por amor em relação a Deus, né? Deus abençoa essa pessoa e a sua geração de uma forma muito marcante. Vocês lembram daquela mulher sem nome que derramou o vaso de alabastro? O que Jesus falou? Aonde for pregado esse evangelho, em todos os tempos, em todas as nações, a todos os povos, em todas as tribos, será dito o que você fez nesse dia aqui. Ela derramou um vaso de perfume de 1 ano de trabalho. Mas será que foi só isso que ela fez? Ou ela foi a única pessoa a realmente preparar Jesus para a sua morte? Porque as outras, quando chegaram com o unguento, ele já estava ressurreto. Porque chegaram como? Tarde. E ela chegou no momento certo. Mas para você chegar no momento certo com Deus, você tem que chegar por revelação, não por intelecto. Davi chegou nesse momento por revelação. Simeão levantou aquela criança e disse, agora posso dispensa o teu filho, porque agora eu tenho na minha mão o Salvador. Ele chegou como? Por revelação. Ana, aquela viúva, por revelação. Então, como nós podemos viver dessa forma? Como nosso irmão Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos 8, andando no Espírito. Às vezes o Espírito vai impulsionar eu e você a caminharmos, a termos uma atitude, e nós não podemos questionar a direção que ele nos impulsionar, porque nós não entendemos. É por revelação. Às vezes você vai ter uma atitude que o Senhor vai impulsionar você àquela atitude que você não vai entender. Mas aí depois você vai falar assim, caramba, se eu quisesse fazer isso, eu não faria. Mas o Senhor me colocou nessa posição, me impulsionou a tomar essa atitude nesse momento correto, né? E às vezes a gente nem sabe por quê. Por que Zaqueu subiu naquela árvore? Por que queria ver Jesus? Mas por que ele queria ver Jesus? Sabe? São momentos em que, aquilo que Jesus falou em João 3 para Nicodemos, aquele que é nascido de Deus, Nicodemos, aquele que nasce da água do Espírito, né? Ele é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Sabe? Então, uma vida cristã verdadeira, ela não pode ser uma vida, por exemplo, planejada. O que Tiago fala? Irmãos, como é que faremos que ano que vem vamos estar com os irmãos? Ele fala assim, devemos falar como? Se o Senhor permitir, aí estaremos lá com o irmão. Né? Se o Senhor nos permitir, estaremos em tal situação. Por que Tiago alerta os irmãos daquela forma? Porque tinham irmãos na localidade que eram como? Planejando, dizendo, vamos fazer isso, irmão. Faz a agenda do ano aí, irmão. Faz não sei o quê. Tinham pessoas vivendo dessa forma. Aí Tiago falou, peraí, irmãos. A gente não pode viver dessa forma. Isso é muita prepotência nossa. A gente não sabe nem se vai poder ir, se vai fazer tal fato. Então, como é que a gente tem que agir? Se o Senhor permitir, então sim, faremos, estaremos lá e tudo. Então ele desperta para essa questão de dizer assim, a nossa vida com o Senhor é uma vida, né? Que, coitado daquele servo que nunca conseguia achar Elias, né? Toda vez que procurava, sumia. Aí falava, ele está ali, eu ia lá, não achava, ele está ali. Porque ele estava onde o Senhor soprava, ele estava, né? Coitado, ele até ajoelhou os pés de Elias e falou assim, não, o que eu fiz? Eu sou fiel, o Senhor vai dizer que está aqui, eu vou chamar o rei vai querer me matar. Então, para pedir, pelo amor de Deus, falou assim, eu sou um servo, eu escondi os profetas lá e tal. Aí então Elias fala para ele, não, tão certo como vive o Senhor, pode chamar o rei Acabe que
eu vou estar aqui, eu vou esperar ele. Se livrou da... Ele pediu misericórdia, né? Porque era uma... Então, assim, é uma questão importante, prática, para a nossa vida atual. Existe um mundo de gente querendo entrar no palácio. Existe um mundo de gente querendo dedilhar a harpa. Existe um mundo de gente querendo ficar do lado do rei. Mas existem poucos que querem deixar o palácio. Então, o convite de Jesus é: quem quiser sair do palácio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E venha atrás de mim. Que definitivamente, nesse processo, vocês vão se tornar muito parecidos comigo. E assim, eu vou poder cumprir cabalmente o propósito que eu tenho na vida de vocês. Então, assim, é uma mão de duas vias, onde um mundo, uma grande parte da cristandade quer entrar no palácio. Grande parte da cristandade quer estar na família real. Só que essa família real atual, essa figura, uma metáfora, já foi, irmão. Não tem glória nisso. Ela não vê o Senhor, né? Eu lembrei de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Talvez Davi tenha aprendido a ver o Senhor com aquela lança, encostou do lado dele, ele olhou assim, que estava arranhado, né? E rapou fora dali. Aí ele foi ver o Senhor, né? E você vê que a história dos grandes homens de Deus, que viram o Senhor, saíram dessa zona de conforto. Até Jó. Até Jó. Quem você pegar, né? Quem você pegar nas escrituras que teve grande responsabilidade, né? Abraão, Neemias. Neemias, qual foi o convite? Sair do palácio. O de Esdras, sair do palácio. Assim, a pompa do cristianismo atual, né, a figura do mundo evangélico atual é um palácio. E Deus está chamando as pessoas para fora do palácio, não para dentro. Até no livro de Atos, quando você vê que Tiago é decapitado, a ordem era o quê? Era justamente se espalhar para pregar o evangelho. Estava todo mundo ali, né? Focado ali, vendo as maravilhas acontecendo. Depois que Tiago morre, pulveriza todo mundo cumpre a mesma que Deus coisa. estava querendo. Saiu do palácio. Saiu do palácio. Era um palácio, não era um palácio físico, mas era um palácio da glória de Deus que se manifestava no meio dele, né, de uma forma tremenda, né, o crescimento. E Deus já havia avisado várias vezes, né? Deus é didático, né? É fácil a gente botar na conta do diabo. Ih, mas foi o diabo que estava em Saúl, botou essa lança. Beleza, mas quem mandou o diabo lá então? A gente viu no texto. Foi o Senhor. Ah, foi um endemoniado lá que arrumou problema com a minha vida. Beleza, mas quem mandou um endemoniado lá para me tirar da zona de conforto? Para fazer com que eu tomasse uma atitude na minha vida? Agora Deus, eu né? fico impressionado, Rafael. O limite de Deus, ele não tem limite para fazer isso. Não ainda tem. Que ele sacrifique um servo dele, né? Entendeu o que eu tô falando? Igual um boi, pega um boi quando tu tá atravessando uma manada, né, na Amazônia, o cara fere um boi mais velho, bota lá. Estevão, Tiago. Como um boi de piranha para os outros poderem passar, né? E parece que, né, grosso modo, eu sempre estou sendo grosso no exemplo, mas foi uma coisa bem didática, bem difícil, né? É porque, assim, engraçado, uns têm o propósito de glorificar a Deus com a vida e outros com a morte. Mas tanto a morte como a vida glorifica a Deus, quando está no propósito de Deus, né? Não é a morte antecipada, né? Então, assim, a pessoa... O que é ter uma vitória? É uma coisa que hoje em dia não é muito questionada. O que é ter uma vitória? Tiago foi vitorioso? Foi, porque a sua fé foi provada no fogo como o ouro no cadinho. E ele até o último segundo perdeu sua cabeça sem negar a Cristo. Pedro foi vitorioso? Sim, foi vitorioso,
porque dormiu tranquilamente naquela prisão até receber o livramento para continuar a cumprir o propósito que Deus tem na vida dele. Então, assim, a visão nossa ainda é muito limitada. A gente sai da prisão e diz assim, glória a Deus. Mas o nosso glória a Deus é claro que está ligado ao fato da gente ter saído da prisão. Entende? A gente não consegue ver, porque quando não sai, a gente continua naquela oração incessante, entendeu? A gente não consegue, assim, glória a Deus. Chegou, como Paulo falou, glória a Deus, agora está preparado para morrer e tudo e tal. O nosso glória a Deus é sempre quando vem a resposta que a gente espera ou aguarda. E não pelo aprendizado. Então, assim, isso também Deus nos coloca em situações para nos levar a esse aprendizado. Deus tem limite? Não tem. Manda a baleia engolir o sujeito, carrega para o fundo do mar. Não tem jeito, bota 1000 cercando ele no palácio, manda a flecha do lado, passa aqui, passa em tudo que é lugar, porque ele está no controle, ele é soberano. Ele é soberano, ele sabe quanto o fio de cabelo que está na nossa cabeça. Não cai nada, uma folha que ele não saiba, que ele não tenha determinado. A temperatura do dia, da noite, a chuva, a geada, tudo. Então, assim, ele é Deus. Só que nós cremos que ele é Deus. Mais ou menos. Vamos crendo na nossa caminhada, à medida que falamos assim, caramba, até o vento ouve esse homem. Caramba, rapaz, esse menino estava morto. Caramba, essa situação aí, quando nós vamos andando nesse de fé em fé e de glória em glória, a nossa mente vai sendo renovada e nós vamos tendo uma compreensão de que realmente ele é Deus. Quando uma pessoa chega nessa maturidade, aí ela se larga. É o que Paulo falou. E aí, irmão, tá bom? Irmão, tá bom? Eu estou em Cristo. O cara se larga. Com o meu irmãozinho lá, câncer no lábio, não sei o que. Irmão, tá tudo maravilha, tá bom demais. E tu vê o varão bradando, meu irmão, comendo um negocinho lá no Paraguai com o índio, sabe? Irmão, explodindo de alegria, entendeu? Mas assim, eu olho e me dá vergonha, óbvio, porque assim, eu falo assim, eu acho lindo, eu acho muito legal, a obra que Deus faz na vida dele e tudo, mas se vier pro meu lado ainda vai pegar, entendeu? Porque não existe uma preparação, essa é a verdade, entendeu? Como Deus prepara isso? Ah, você não está com receio disso? Então Deus traz essa circunstância até a nossa vida. O que você não gosta? Você não gosta de ser perseguido, ter alguém te importunando? Aí Deus levanta um sujeito e pá. Ah, você não gosta que falem da tua vida, você é uma pessoa reservada, não quer que ninguém te calunie? Levanta a calúnia no sujeito, então, né, para quebrar a imagem dele, para ele ver que o nome dele não é importante, mas o nome de Jesus é. Né? O que ele tem medo? Ah, ele tem medo de perder, ele acorda pensando no dinheiro e dorme pensando no dinheiro, ele é uma pessoa toda correta e quer fazer tudo direitinho, então beleza, vou colocar ele numa situação dessa que ele vai ficar desestruturado e vai aprender a depender de mim. Não vai ter jeito. Ele tem medo disso, então eu vou colocar ele dentro do medo dele e vou ficar do lado dele, no medo dele, até que ele olhe para o medo dele frente a frente, posso olhar para mim, me vejo do lado frente a frente e não tenha mais medo daquilo. Então eu alcancei o objetivo que eu tenho com esse meu servo, né? Então assim, o Salmo 59 termina, né? Vamos terminar no horário direitinho, hoje é aniversário da nossa amada irmã Priscila, diz assim, a ti força minha, cantarei louvores, porque Deus, é assim que ele fecha, nessa circunstância difícil de perseguição que nós lemos no primeiro livro de Samuel, ele diz, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Então, assim, ele entra numa situação de descanso em Deus. Ele fala assim, putz, tive que fugir de novo, mas tá tranquilo, né? O Senhor é Deus. Rafael, o Deus da minha misericórdia. Que lindo. É o Deus da minha misericórdia. O irmão que leu na outra... Eu li Deus que me ama. Deus que me ama. Porque não é a misericórdia, não é de Deus. É engraçado. Deve ser alguma questão da tradução que de repente causa uma... Porque ela fala, é o Deus que me ama, né? Ou o Deus que tem misericórdia de mim. Da minha misericórdia com você. Né? É nesse Deus sentido, Deus derrama misericórdia sobre a vida dele. Ele se apropria da misericórdia de Deus. Se apropria da misericórdia de Deus. É como, né? A misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. É o Deus que se
coloca no lugar de, né? É verdade. Uma realidade como... Emanuel. Por isso que é da minha misericórdia, você colocando no meu lugar, não me livrando, mas colocando no meu lugar, né? Como se tivesse essa notação. Tendo a certeza que a misericórdia Acho que seria assim por esse... Porque o que acalma um filho, né? O que acalma um filho e uma criança, às vezes, não é você tirar ela da situação, é ela olhar e ver o pai do lado. Se o pai está do lado, ela está tranquila, né? E se o pai passa segurança, então a criança fica super tranquila, né? Bom, se o pai fica desesperado e tal, a criança sente, né? Então eu fico meditando um pouco nessa questão, né, irmãos? Assim, não de Deus resolver os nossos problemas, mas da gente de alguma forma aprender devagarinho, cada um no seu dia a dia, a olhar Deus do nosso lado, a conhecer esse Deus Emanuel, sabe? Pegou, fechou o tempo, a gente tentar parar, chegou a lança, passou do nosso lado, né? Como aconteceu aqui, a gente para e fala assim, pô, Deus está do meu lado, não aconteceu nada, o que o Senhor quer falar comigo? Acabou meu tempo aqui? Não, Deus está me sinalizando dessa situação, como é que Ele quer fazer para me movimentar, né? Para me levar ao propósito dele, né? Não é que diminua as lutas, mas fica mais leve da gente viver. Porque aí a gente não murmura, não reclama, não vive uma vida dando volta, né? A gente anda em dificuldade, mas pelo menos anda em linha reta crescendo, né? Aí chega o tempo que o Senhor faz o quê? Agora voltou o tempo agora é o tempo de você voltar ao palácio novamente. Olha que interessante, né? Para Davi, palácio, você vê assim, que a pessoa que está apegada às coisas, que a primeira coisa que ele ia fazer quando o filho dele chegasse. Esse moleque pensa que é quem? Estiver aqui em tomar meu palácio, que Deus me deu isso aqui. Ele ia partir para dentro. Ou ia tentar criar qualquer artimanha, ou se tivesse que fugir por ter um exército menor, mas ainda ia fugir como? Murmurando, reclamando, porque perdeu. Mas Davi não tinha apego àquilo. Ele realmente não tinha apego àquilo. E esse porque veio do aprendizado. Qual é a única coisa que ele não queria perder? Salmo 51. De tudo, Senhor. O Senhor me arranca tudo, me arranca reino, exército, faz comigo, me lança no deserto, faz o que quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Então ele tinha, porque sem o Espírito Santo, como é que eu vou orar ao Senhor? É Ele que ora? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou cantar ao Senhor? Como é que o Senhor vai me visitar? Como é que a gente vai poder conversar? Então assim, ele aprendeu, ele encontrou a pérola de maior valor, como disse Jesus na parábola, e vendeu tudo para comprar aquilo. Ele não tinha mais nada como dele, ele pegou o tesouro real e deu para a construção do templo. Salomão usou. Ele não pensou assim, pô, agora está garantido, meu filho está no meu lugar, como fez, né, o Nabucodonosor quando Belsazar assumiu. Agora eu vou lá para os palácios do verão, do inverno, passar o resto da minha vida lá. Assim, o que ele tinha como tesouro era o Espírito Santo de Deus. E olha que esse homem não viveu nem no tempo da graça. Assim, imagina a gente que conhece o sangue, é justificado, tem a presença do Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a igreja do Senhor, quando eu digo igreja, a comunhão dos santos, a edificação mútua. Que está maravilhosa. Pô, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. A gente desfruta de algo que Jesus edificou. Tem toda a realidade, não vive no tempo da sombra. Conhece a graça e sabe que foi salvo por ela. E às vezes a gente, com tudo isso, quando a lança passa perto da gente, a gente fala assim, pô, meu irmão, que isso, Deus? Pô, tô andando, agora é isso aqui, é lança, meu irmão. É de noite, que parada é essa? A gente, com tudo isso, age dessa forma. E pessoas que não tiveram, às vezes, nada disso, conseguem atravessar esses momentos glorificando a Deus. Por quê? Por uma diferença. Porque conhecem a Deus. A gente pode ter tudo isso, irmãos, e não conhecer a Deus. Por isso Isaías, chorando, no capítulo 1 diz assim, o boi conhece o seu dono e o jumento o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus. Então, quando não se conhece a Deus, é possível ser destruído. É possível ser destruído. Ainda que tenha o alto refúgio, a fortaleza, o socorro presente,
Ainda que Deus seja tudo isso, o que a palavra ensina? Meu povo padece, né, por falta de conhecimento. Sim, mas quando há esse conhecimento real, verdadeiro, que é fruto desse relacionamento como Davi, ainda que nós não tenhamos acesso a tantas coisas, usufruímos dessas coisas todas, que é como fôssemos até Deus e nos apropriássemos dela, né? Davi experimentou isso, né? Se algum irmão quiser compartilhar, que se... Ele, cuidando das ovelhas, ele sabia que a qualquer momento tinha um ataque. Toda hora. Então ele sempre atento. Né? Mas ele amava aquele espaço, gostava de tudo aquilo, descia para o rio, pegava as pedras, treinava, fazia tudo aquilo ali. Mas ele sabia que qualquer vacilo dele, e aquilo ali Deus já treinava ele para o que ele ia passar, para o povo que ele ia cuidar, por todas as situações. Ele não ficava acomodado por causa da vida que ele tinha sido criado, treinado ali. Né? E também como um homem desse, criado ao relento, amando a natureza e tudo, jamais ele se apegaria a um palácio. Não fica, Rafael. É um João Batista, né? Ama tudo ama Deus, adora tudo que Deus fez, né, dá valor. Adora Deus, mas dá valor, valoriza todas as coisas de Deus. Agora não traz... se prende ao ouro e à prata. Traz isso para os nossos dias atuais, né? Davi começou a enxergar isso desde pequeno, né? É importante que a gente conheça a nossa história, a nossa infância. Se você era uma pessoa agregadora, que fazia de tudo para manter sua família unida, se Deus fez assim desde pequenininho, Ele tem um propósito. Se a sua missão dentro da sua casa foi essa, Ele tem um propósito. Se você é uma pessoa mais descolada, que não sente tanto isso, que é mais independente, isso também tem um propósito. Deus também vai usar essa independência de uma forma correta futuramente. Então, qualquer habilidade que você tenha, desde o momento que você era criança, e a forma que você até brincava, isso é que é lindo em Deus. A forma que você brincava e como você brincava com as outras crianças, tudo isso, desde que você saiu da madre, passou pela madre da sua mãe, já está relacionado a um propósito que Deus tem com a sua vida aqui mais na frente. Tudo isso. Seu comportamento, sua forma, será mais intempestiva, será mais determinante, se era mais de ouvir as pessoas, de ficar quieto. Tudo isso tem a ver. Só que muitos não chegam nesse final. Não conseguem entender. Muitos não compreendem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles preferem olhar para a sua vida e ver o sofrimento que passou. E não olhar para a sua vida e falar assim, se assim Deus permitiu que eu passasse, então isso aqui vai ter total relação com o que Deus tem hoje na minha vida, aqui na frente. Seja no sofrimento, seja na dor, seja na incompreensão. Você fala assim, eu sempre fui uma pessoa incompreendida. Então isso tem a ver com o que Deus tem na sua vida. Ah, mas as pessoas não compreendem. Então isso tem a ver com o que Deus tem na sua vida. E a hora que você pega a incompreensão que te deixava triste e entende que isso Deus vai usar na forma de você compreender outras pessoas incompreendidas e apacentar elas e ajudar elas, então você está fazendo com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não deixe nada para trás, irmão. Nada, não veja nenhuma situação na sua vida como mal resolvida. Se estiver mal resolvida, resolve. Se não estiver mal resolvida, olhe e entenda. Isso em algum momento vai ser um desfecho mais aqui na frente. A posição de José, quando criança, foi fundamental para perdoar os seus irmãos lá na frente, no dia que ele tinha a capacidade de degolar o pescoço deles. Então, isso ia ser usado lá na frente. Ele não podia ser um Simeão. Se ele fosse um Simeão, estava perdido. Morria todo mundo. Morria todo mundo. E era o propósito de Deus com a nação de manter a linha judaica para o nascimento do Messias. Ele não podia ser. Simeão era intempestivo, Simeão era aquela questão, mas José era aquele mais era ruim pra dentro, de compreender e tudo.
Agora, se nós pensarmos bem, e aí acho que vale uma outra segunda-feira com calma, né? Se José é Cristo, quem são os 11? Somos nós. Somos nós, né? Que passamos às vezes a nossa vida fazendo algumas coisas corretas, outras erradas, às vezes com ciúme, com inveja, e às vezes algumas coisas que nós fazemos até errada, Deus consegue reverter aquilo mais lá na frente. Mas o interessante é que Deus, além de manter aquela família viva, tinha um propósito também, colocar todos os 11 no eixo, né? Assim, e ele botou, meu irmão, Simeão, ó. Simeão foi aquele que ficou preso lá. Ele sentiu o que ele fez com o seu irmão. E Judá que chorou e falou assim, não, eu me coloco no lugar de Benjamim, mas Benjamim de novo não. Olha o homem agora que é intercessor, aquele que só olhava o umbigo. Então como é que Deus faz, irmão? Deus aperta, Deus aperta, Deus aperta, mas depois fica bonito. Você olha a obra e fala assim, olha só, caramba, como é que pode, né? Eu era assim, eu era assado, tinha essas manias, esse jeito, e Deus, ó, aprumou a nossa vida, né? Isso é motivo da gente glorificar a Deus, né? Pelo que Pedro fala, né?